gente vai falar hoje sobre as condutas éticas do yoga e os ensinos de Jesus. Para quem não sabe, o yoga ele tem uma base filosófica, duas bases principais, que são as éticas sociais e as éticas pessoais. E a gente vai estar hoje nesse encontro conhecendo quais são essas éticas sociais, certo? E vendo cada uma delas, entendendo quais são essas 5 éticas sociais, que também são chamadas 5 restrições. As éticas pessoais são chamadas 5 práticas do yoga. Tá? A gente vai entender também quais são essas 8 partes do yoga. 2 delas são as restrições e a ética pessoal. Conhecer a história oculta de Jesus e vamos também correlacionar essas éticas com os ensinos do Cristo. E com isso, nosso grande objetivo é renovar nossas energias para seguir com esses ensinos, com essa prática de luz de nossa caminhada espiritual. Estamos aqui, né, nessa terra aqui, para a gente se desenvolver, ser um ser humano melhor e se religar, né, aí ao Pai, à vida, a Deus. Beleza? Então, em primeiro lugar, algumas pessoas aqui ainda não me conhecem, né? Quem sou eu e por que estou falando aqui de Jesus e Yoga, né? Jesus foi o meu primeiro contato com a espiritualidade, né? Eu lembro até hoje a cena da minha mãe ensinando a rezar o Pai Nosso, e como foi profundo e importante para mim aprender essa oração. Minha mãe me trouxe essa conexão com a espiritualidade, né? Veio dela também a influência, né, do espiritismo, em que eu tinha muito medo de espíritos quando eu era criança, não dormia sozinho, até para tomar banho eu tomava de porta aberta. E depois que eu li o livro dos espíritos, eu pude compreender, entender a lógica por detrás, né? E ter gosto por estudar essas temáticas. E nisso eu fui abrindo também um pouco o leque e vindo mais para o universalismo, né? Hoje eu não me considero espírita, me considero espiritualista, gosto de abrir, né, estudar diversas religiões. Eu adoro estudar diversas práticas, né, do budismo, do Bhagavad Gita, que é um texto clássico hindu, e ver que tudo, na verdade, né, como diz na Bíblia, né, que a casa do meu pai tem muitos caminhos, né, muitas moradas, então é possível esse encontro. Muda só a forma, né, os nomes, a cultura, né, mas a gente é um caminho, toda verdadeira religião leva a Deus. Isso é o que eu acredito e o que a minha lógica, meus estudos tem apontado, né, minhas referências também de estudo. E aí dentro desse universalismo, né, eu conheci o yoga, né, na faculdade de psicologia eu estava estudando muito a mente, fascinado pelo autoconhecimento, mas sentindo falta de algo mais prático também. E aí eu comecei a praticar yoga, e essa parte prática mais física eu sinto que veio do meu pai, da coisa dos esportes, né, do movimento. E o yoga para mim foi como que essa integração de meu pai e minha mãe dentro de mim para eu seguir meu dharma, né, a minha missão. E aí o yoga, eu quero compartilhar um vídeo de 50 segundos com vocês de Chico Xavier falando do yoga. Nós estamos aqui com o professor Hermógenes e nós não hesitamos em particularmente considerar a yoga como sendo a bênção mais preciosa que desceu do céu, do mundo da providência divina, em nosso benefício na Terra, porque através da yoga nós nos habilitamos para a preservação de nossa harmonia física e espiritual, até mesmo de modo a poder cumprir com mais segurança e eficiência os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que consideramos a yoga uma bênção de Deus. Com essa
frase, essa menção, né, de Chico Xavier, a gente vê, ele traz o yoga como a bênção, né, mais preciosa que nasceu do céu para nos ajudar aqui no cumprimento da nossa missão na Terra, né? Então, fiquei muito feliz ao ver esse vídeo. E para mim tem tudo a ver, né? Chico Xavier é um grande representante dos ensinamentos crísticos, né? A gente tem o Espiritismo como uma segunda revelação, né? Assim como primeiramente a gente teve Moisés com as 10 leis dos mandamentos e Jesus veio aprofundar essa lei e trazer o amor, e o Espiritismo veio trazer coisas que na época Jesus não podia dizer, porque as pessoas não estavam ainda preparadas para compreender, certo? Esse é o meu entendimento. Para quem não tem também não precisa concordar com isso e tal, mas é inegável, né, para mesmo quem não seja espírita ou não seja espiritualista, que Chico Xavier foi uma pessoa que viveu para o bem, para o amor, né, fazendo uma obra gigantesca de caridade. Então, então é isso. Então, dentro dessa história de Jesus, né, que todo mundo conhece, eu não vou contar aquilo que todo mundo já sabe, todo mundo já viu milhares de filmes de Jesus, mas tem uma parte que a maioria de nós não conhece, que é os anos ocultos de Cristo, né? Dos 12 aos 30 anos, Jesus simplesmente some e a gente não sabe o que aconteceu, e ele volta, né, aos 30 para realizar sua missão. E é óbvio, né, que ele estava se preparando, é uma grande missão que ele de resgate aqui para a humanidade, um grande avatar, né, que a gente chama no yoga, que são esses grandes almas que vêm aqui para nos ajudar, para trazer uma luz para que a gente não fique, né, total na escuridão. Então ele foi se preparar, e ali naquela região, né, dos desertos, e aonde que ele foi fazer esse preparo, né? E aí, segundo, né, o livro de Nicholas Notovic, ele traz aqui um livro, A Vida Desconhecida de Jesus Cristo, onde ele traz algumas evidências históricas, segundo ele, da presença de Jesus na Índia. Então, a gente sabe que a Índia é o berço da espiritualidade, é o berço do yoga, é o local que mais produziu seres iluminados, né, seres despertos, que são as pessoas que atingiram a consciência crística, que é o objetivo do yoga. Então há esse relato, né, nesse livro, e também nesse livro que eu tenho aqui em mãos, que é a Yoga de Jesus, do Paramahansa Yogananda. Recomendo muito esse livro aqui, muito especial. E ele destaca em diversos trechos a profunda afinidade entre os ensinamentos de Cristo e os princípios do yoga. Então tem várias citações, inclusive sobre chakras, sobre a coluna ereta, sobre a questão da união, né, com o samadhi, que a gente chama no yoga, a união entre a gente e Deus, em que a linguagem às vezes é um pouco diferente, mas os símbolos usados eles levam ao mesmo entendimento, e a gente vai estar vendo aqui essas correlações. A gente tem aqui esse título, né? É interessante falar sobre isso aqui. Jesus, o nome, e Cristo é um título. Um título de quê? A gente entende que é um título de consciência crística. Ou também um outro título parecido é o Buda. O Buda é o desperto, aquele que despertou da ilusão, do sonho. Todos nós aqui é como se a gente estivesse sonhando. Se vocês observarem bem, quando a gente dorme, a gente sonha, não parece muito real aquilo ali? É raro o momento que a gente consegue perceber que está sonhando e acordar, né? E sair daquela ilusão. Então, seres, né, que atingiram a consciência crística, búdica, ou atingiram o nirvana, o samadhi, são todos nomes para esse mesmo estado em que a pessoa despertou para a sua real natureza. Ela já não se identifica mais com a mente que gera os sonhos, que gera as imagens, que gera as ilusões. Então ela tem consciência total sobre si. E nessa consciência sobre si, ela percebe que não é esse ego. É a mesma coisa que, uma outra metáfora, nós somos uma célula de um corpo maior.
A célula, ela tem um DNA. A identidade maior dela é o DNA. O DNA está conectado ao corpo maior. Então, nós, como indivíduos, dentro do nosso ser tem um DNA divino. E a gente precisa encontrar isso para encontrar a paz e a libertação do sofrimento. Né? Quando Jesus fala, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, a busca cristã é a busca desse reconhecimento divino em nós, de encontrar esse Deus. E no yoga também. E em toda a verdadeira religião também. Vai mudar o caminho, às vezes os preceitos, né? Se domingo a gente vai na missa, se a gente faz o evangelho no lar, se a gente lê o Torá, mas no fundo todas estão buscando essa comunhão. Beleza? Vocês podem ir colocando dúvidas também, questionamentos no chat, no final eu vou responder todas elas. Beleza? E aí, esse ser Cristo, ele veio com uma missão aqui, que foi aprofundar a lei de Moisés. E por que eu estou falando dessa lei? Porque ela é a base das éticas sociais do yoga, que são as restrições. Se a gente for ver as leis de Moisés, elas são leis muito rígidas, muito, tipo assim, não faça isso, não faça aquilo. Para o nível de consciência humana que havia naquela época, era necessário ser dessa maneira. E foi muito importante essa base, né? A gente sabe, judaica cristã, para que a gente tivesse uma organização social e parassem as barbáries que aconteciam, né? Diminuíssem pelo menos, né? Porque a gente sabe que a história da humanidade é uma história de muita violência. As restrições que a gente fala não é uma repressão, é uma contenção dos impulsos animalescos destrutivos que existem em nós, né? Então a gente tem aqui uma citação de Mateus, né? Jesus falando, não penseis que vinha abolir a lei ou os profetas, né? Não vinha abolir, mas cumprir, ou seja, ele estava dando seguimento a essa obra. Mas ele pega o que foi dito, né? Não matarás. Mas eu vos digo, quem se ira contra seu irmão já está em pecado. Então ele vai trazendo para uma dimensão mais profunda, não só do ato físico, que as pessoas já se vigiavam sobre e se reprimiam, né? Ele vai aprofundando para a parte mais interna. É como se Moisés tivesse trazido uma primeira lição, uma primeira fase de um ensinamento, e aí depois daquilo já ter sido maturado, né? Falar, a espiritualidade maior que guia, né, o nosso planeta, o universo, fala, agora está na hora de uma próxima lição. E aí vem Jesus para abrir e ampliar mais essas leis. Então a gente tem aqui, eu separei das 10 mandamentos, né? Os 5 que a gente vai correlacionar com os yamas, com as condutas éticas sociais do yoga, ou com as restrições, né? São 5. Então a gente tem não matarás, que está associado à não violência, não cometerás adultério, associado à sublimação sexual, não furtarás, associado a não roubar, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, associado a não mentir, e não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, associado a não roubar também e também ao desapego. Deixa eu ir para cá, aqui. E aí, Jesus, trabalhando sobre essas leis, ele faz um resumo delas, né? Quem lembra aí qual é o resumo? Vou responder aqui, quem souber coloca aí no chat. Ele traz aqui, ó, amarás o seu Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? O primeiro é o amar a Deus. Né? E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
E aqui ele diz: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, tudo isso aqui, na verdade, são derivações. Porque se eu amo a Deus, eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou matar, eu não vou cometer adultério, eu não vou furtar, porque eu sei que se eu fizer isso, eu estou fazendo um mal a mim mesmo. Se uma célula do nosso corpo faz mal a outra célula do nosso corpo, ela não está fazendo mal ao próprio organismo que ela mora, que ela vive, que ela faz parte, que ela tem o mesmo DNA? Então, desse entendimento, se a gente ter esse entendimento aqui desses 2 mandamentos, a gente naturalmente tem esses todos os outros entendimentos. Eles são grandes resumos, né? Eles sintetizam essa lei. E a gente vai ver que o yoga, para realizar o seu objetivo, que é a realização do ser humano, que é a libertação do sofrimento, que é a gente alcançar esse estado crístico, búdico, ela também vai falar disso. Assim como toda verdadeira religião. A gente vai ver que também o Buda falava sobre isso, Krishna vai falar sobre isso. Eu não conheço mais a questão muçulmana, mas certamente eles vão falar também sobre isso, né? Não as distorções chegam até nós, mas a essência ali do ensinamento, né? Porque em toda religião também vai ter sempre seitas que vão tentar distorcer, né? Mas a gente precisa ter esse discernimento. Então, agora a gente chega nos yamas, que são as 5 restrições, como é chamada no yoga. Então, como eu falei, os 10 mandamentos guiavam o povo a refrear os impulsos instintivos. Porque ainda não havia, naquela época, um discernimento, uma capacidade de refletir, de conseguir elaborar de forma mais profunda. Então era preciso conter, pelo menos. Certo? Igual você vai adestrar um animal selvagem. Primeiro você tem que conter ele. E depois, aos poucos, ele se amansando o espírito, você consegue trazer outros ensinamentos. Bem, o yoga ele tem 8 partes. Ashtanga Yoga, né? Anga é partes, Ashta 8. O yoga é só yoga tendo essas 8 partes. Senão é que nem um carro que está faltando motor, que está faltando a carcaça. Não é um carro, tá? Então a ética social é a primeira das 8 partes do yoga. E por que ela é a primeira? Porque ela é básica. Se a gente não sabe conviver, se a gente não respeita o outro, a gente não tem condições de conseguir ter uma mente tranquila, porque essas ações geram karmas, pesam na consciência, né? Então, primeiro a gente precisa ter essa autocontrole, controlar os impulsos, para canalizar essa energia, para elevar ela, né? Por nossos chakras, para a autorrealização. E quais são as 8 partes do yoga? E o seu objetivo? Qual o objetivo do yoga? Será que é só a gente relaxar, reduzir a ansiedade? Isso acontece, mas são efeitos colaterais do yoga. O objetivo do yoga é o que, gente? Yoga vem da palavra yuj, que é unir, que é essa união entre o indivíduo e o eu maior e Deus, fazer essa integração. E para isso, o Patanjali, né, que é o compilador do yoga, ele compilou e resumiu essa prática em 8 partes. Então, a primeira é as condutas éticas sociais, que a gente vai aprofundar em cada uma delas agora. São essas restrições que têm a ver com os 10 mandamentos, né? Tanto que as religiões sempre começam com essa base, perceba esse padrão. Aí depois a gente tem a ética pessoal, que são as 5 práticas, que é aquilo que se a gente faz, a gente tem resultados mais rápidos, como a disciplina, como o contentamento, como o estudo, como a purificação e como
a entrega a Deus. Não precisa se preocupar em memorizar isso agora, a gente vai ter um momento para falar sobre isso em outro momento, tá? Aí depois a gente vem para a postura, para os asanas, as famosas asanas, né? E o asana a definição é uma postura estável e confortável. O único asana essencial é a gente sentar com a coluna ereta, para que a gente possa daí ir para a quarta parte, que é o pranayama, consciência da respiração, trabalhar com energia vital. A gente começa a vir para o sutil, certo? E a respiração é uma porta para dentro, uma porta para o inconsciente. A partir dela, a gente vem para a interiorização dos sentidos. Vão observando, eu quero que vocês entendam a lógica, não precisa se preocupar em decorar, mas entendam a lógica, tá? Até as três primeiras a gente está fora, comportamento externo, né? Comportamento eu comigo mesmo, depois postura, corpo, algo bem material. O pranayama, a respiração, ela é um misto entre, ela é física, mas ela é sutil, ela é o ar. Ela já é um elemento que está entre os mundos, né? Está entre a terra e o céu. E aí a gente vem para a interiorização dos sentidos, para a terra. Então a gente fecha os olhos, começa a observar o que acontece dentro da gente. A gente passa às vezes o dia todo só observando fora, reagindo aos estímulos, reféns do mundo exterior, sem parar um momento para se observar. Então, por isso que no yoga é importante que a gente desenvolva esse hábito de parar, olhar para dentro, ver como é que eu estou me sentindo, o que é que está acontecendo. Eu estou bem com as decisões que eu estou tomando? Né? A partir dessa interiorização, a gente vai concentrando em um objeto da concentração. Por exemplo, hoje, e é uma prática que eu gosto muito, é concentrar na respiração. E a partir dessa concentração, a gente vem para a sétima etapa, que é a meditação, que a gente começa a ampliar a consciência. E aí tem vários níveis de meditação. Até que, dentro desse caminho da meditação, que Jesus falava, né? Orai e vigiai. O vigiar não é vigiar a vida do outro, né? Não é apontar o dedo pro outro, e também não é ficar se julgando. É o observar, se perceber. Aí a gente vai encontrando as respostas até que a gente vai, nesse espaço de silêncio, a última etapa do yoga, que é o samadhi, que é o despertar, que é a consciência crística. Então tenho certeza que Jesus, gente, meditou muito para se tornar Jesus. Não foi algo que veio sem esforço, porque é fisicamente impossível. É igual uma pessoa, por maior genética que ela tenha, ela para desenvolver músculo, tônus, ela precisa treinar. Ela precisa desenvolver o controle da mente. Beleza? E aí, sobre esse meditar, a gente tem aqui uma citação de João. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Esse caminho aqui na leitura de Yogananda é a coluna. Para a gente meditar, a gente precisa estar com a coluna alinhada para que os chakras se alinhem e a energia possa fluir. Não fique travada, estagnada, né? Então aqui, nesse trecho, Yogananda fala: uma bela revelação do caminho para esse contato divino se oculta nos versículos bíblicos, em que João Batista assim descreve a si próprio. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quando alguém tem os sentidos ocupados exteriormente, lembra que eu falei para vocês de interiorizar os sentidos, né? Permanece absorvido no mercado turbulento das interagentes complexidades da matéria nesta criação. Mesmo quando seus olhos estão fechados em oração ou quando atento a outros pensamentos, ainda assim ele prossegue no domínio das atividades. Quem aqui nunca tentou meditar, fechar os olhos e a mente para lá, para cá, falava, eita,
parecendo um cavalo selvagem, né? O verdadeiro deserto, onde nenhum pensamento mortal, inquietude ou desejo humano pode penetrar, transcende as mentes sensorial, subconsciente e superconsciente, ou seja, está na consciência cósmica do espírito, no incriado e ermo deserto da bem-aventurança infinita, né? É interessante que a maioria dos sábios, eles vão para o deserto, né, vão fazer jejum, para buscar essa purificação, para poder escutar a voz de Deus, né? Se orar é falar com Deus, meditar é ouvir. E o que é mais importante, a gente falar com Deus ou ouvir Ele? O que é que vocês acham? Qual será que pode trazer mais sabedoria para a gente, né? Ambos são importantes, né? Mas, a meu ver, o ouvir é mais importante. E aí agora a gente vai começar a entender as condutas éticas sociais do yoga, as restrições. Vamos colocando as dúvidas, perguntas aí, reflexões também, tá, gente? No chat. Depois a gente bate um papo legal sobre. Então, primeiro, a rinça, não violência, é a conduta ética mais importante. Na lei de Moisés aparece como não matarás. Mas aí Jesus atualiza e fala: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha que bonito, né? E um grande desafio. Até hoje a gente está na luta aqui para conseguir isso, né? Mas o verdadeiro cristão precisa lembrar disso no momento da raiva. Precisa ressignificar. E no yoga também. Se a gente ficar cultivando o sentimento negativo por alguma pessoa, a gente não consegue meditar, a gente fica com aquilo ali. Então a gente precisa soltar aquilo, não se identificar com o pensamento para conseguir dissolver essa impureza. Beleza? Tá fazendo sentido aí para você, gente? Comenta aqui no chat para eu saber. Vocês estão aqui acompanhando. Se eu tô falando muita doideira, se não tá fazendo lé com cré, como diz aqui na Bahia. Tô conseguindo ver essas semelhanças. Massa. Então vamos lá. A segunda conduta ética do yoga é satya, veracidade, que é também chamado não mentir. E quando a gente fala veracidade, né? Não é só não mentir, mas é também não distorcer, não omitir, né? Assim como também não violência, não é só não bater numa pessoa, é também não fazer agressão verbal, e é também não pensar, né? De forma a querer o mal do outro, né? Por isso que Jesus aprofunda aqui esse ensinamento também. Então, em Satya, a lei de Moisés é não dirás falso testemunho, né? E Jesus aprofunda também aqui, né? Trazendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Satya é a segunda conduta ética mais importante, porque Gandhi tem até uma frase que fala assim: Deus é verdade e a verdade é Deus. Então, no momento que a gente vai meditar, a gente silencia e a gente entra em contato com a realidade, com a verdade, essa verdade nos transforma. Por isso que Jesus fala aqui: conheceis a verdade vos libertará. Porque depois que você conhece a verdade, que você vê algo, já não tem como caminho de volta, você já viu, né? Também ele fala: se o vosso sim, seja o vosso sim sim e o vosso não não, né? A gente trazer a nossa fala, a nossa expressão de uma forma de integrar o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente expressa, né?
E também ele traz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa frase é interessante que a gente pense, porque quando ele está falando isso, às vezes as pessoas interpretam que, com todo respeito a quem acredita nisso, né, que só Jesus salva. Buda não conheceu Jesus. Muita gente não conheceu Jesus. Como é que poderia ser salvo, né? Buda se iluminou antes de Jesus. Historicamente, né? Buda foi de 300 a.C., se não me engano, até menos. Né? Mahavira, Krishna também, diversos outros santos homens. Então, quando Jesus está falando isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando como Pai. Ele está falando do lugar do eu superior, não como eu, ego Jesus, que vou salvar você. Tá entendendo? Então, ele está falando desse local, dessa energia. Tá? Senão, não faria sentido. Imagina uma pessoa que mora, sei lá, em uma tribo da Austrália que não conhecia Jesus e tal. Essa pessoa vai arder no inferno pro resto da vida porque não conheceu Jesus? Que Deus amoroso é esse? Que vai deixar um filho abandonado, não deu oportunidade e depois ainda vai deixar o pobre do filho lá pelo resto da vida ardendo no inferno. Não faz sentido, gente. Pelo amor de Deus. Não faz sentido. Porque nem a gente, que é ser humano imperfeito e falho, faria isso com o filho. Deixar num castigo ardendo no inferno para sempre, né? Por punição. Não. Se Jesus falou aqui para amar o inimigo, não faz sentido, né? Essa, esse outro pensamento, né? De que a pessoa, se não seguir Jesus, vai, vai pro inferno, enfim. Então, a terceira conduta ética social, restrição, é não roubar. Quando a gente fala não roubar no yoga, não é só não roubar físico, roubar um objeto, roubar um Tupperware. Quem aqui não tem um Tupperware de alguém em casa, né? Mas é um não roubar energético. Às vezes o tempo, às vezes o atraso, você tá roubando o tempo de vida da pessoa. É um não roubar, às vezes, de não incomodar com um assunto que para a pessoa ali não é interessante, né, pessoa? Então, ele deriva para algo mais profundo também, né? E aí na lei de Moisés aparece como não roubarás, e uma citação que eu achei que tem bastante a ver é: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Porque não roubar até é uma questão de equilíbrio energético. Então, que o que é da pessoa, você dá para ela, e o que não é, você não dá. Eu não vou ficar querendo trazer o assunto de Deus para uma pessoa materialista. Eu vou estar roubando o tempo dela também. Tá entendendo? Eu vou estar vou estar ferindo a rinça. Por mais que eu acredite que eu esteja falando a verdade, eu não posso forçar a verdade a uma pessoa. Posso fazer um convite, perguntar: você gostaria de conversar sobre isso? Você tem interesse? Se a pessoa fala que sim, eu falo. Se não, eu não falo. Não vou roubar o tempo dela. E aqui nessa citação, né, foi um momento que perguntaram a Jesus sobre a questão dos impostos e tal, de César, né, os tributos, né? E ele falou: dai a César o que é de César, né? Eu não sou contra. É a lei social, a gente tem que respeitar aquilo ali. Se a gente tá naquela condição, naquela organização social, é o que é, né? Mas dê a Deus o que é de Deus. Então, César também não pode roubar o espaço de Deus. Também isso seria violência, né? Então, beleza. Ele falou que, ó, eu respeito a sua lei aqui, as regras sociais, materiais, mas não venha roubar a minha autonomia também de trazer o que é de Deus. Percebe? Então, ele fez um movimento de defesa energético também. Porque o não roubar, às vezes a gente não tá roubando, mas a gente se coloca num lugar em que a gente é roubado, a gente é sugado. Pessoas que vêm ali falar negatividades e tal, e a gente se sente drenado. A gente precisa estar atento também a isso. E aí a gente tem o quarta conduta ética social,
que é a polêmica Brahmacharya, que muitos traduzem como castidade, mas em verdade é uma sublimação sexual. A castidade pode ser um caminho também, mas a pessoa tem que ser uma pessoa muito dedicada à meditação, à oração para canalizar essa energia, senão ela pode adoecer, ter problemas sexuais, né? Ter problemas como distúrbios, que eles, quando você reprime a energia sexual é uma coisa perigosa. Então, a sublimação dentro de um relacionamento, né, com uma pessoa, um casal, você pode expressar a sua energia sexual. E mais do que isso, o Brahmacharya, ele fala sobre sensorialidade também. É sobre o alimento, é sobre os prazeres da carne, dos sentidos, de todos os níveis. Então, às vezes, a gente tá exagerando ali na comida, e a gente come tanto que depois a gente perde energia para fazer a nossa, o que a gente sabe, o que é o certo de fazer, a nossa missão, né? Brahma é Brahmacharya significa mais ou menos seguir o caminho, né? Então, você pode ter prazer neste caminho, mas você não pode sair do caminho por conta do prazer, percebe? E aí aqui na lei, né, mais direta, objetiva, dura, é não cobiçarás a mulher do próximo. E Jesus fala sobre isso de uma forma sutil e bonita também, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então a gente precisa ter, trazer essa energia, sublimar para o coração, né? Geralmente a gente fica com a energia presa nos primeiros chakras, né? Os de sobrevivência, os de prazer sensorial, que é o sexual, e o terceiro, que é o do poder, controle, dinheiro e tal. Mas o chakra do coração é onde a gente consegue puxar essa energia e elevar, né? E a gente ter prazer em compartilhar, em ajudar, em servir. Aí é um estado de bem-aventurança e a gente começa a ver e sentir Deus nessa unidade. Lembra do exemplo da célula? Que está no mesmo organismo e as células cooperam com elas. É um trabalho cooperativo de ajudar. E o coração é a bomba que faz mover tudo isso aqui, né? E ele falou também, né? Ouvides que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Pois te é melhor perder uma parte do teu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se tua mão direita te fazer tropeçar, corte-a e lance-a fora de ti. Brahmacharya, a gente fala também sobre os vícios. Então, o que é recomendado, por exemplo, essa metáfora de tirar a mão, né? Por exemplo, uma pessoa que é viciada em cigarro. Você tem que, não é que você vai cortar a sua mão, mas você tem que não deixar o cigarro entrar na sua casa. Não pode ter caixa de cigarro na sua casa. Fala para o cara que vende cigarro, fala, irmão, não venda para mim, se eu impedir, né? Enfim, formas de você conter, para você sublimar, né? Então é uma forma de restringir esse impulso que a gente tem de descarregar tensões para aliviar em algum vício, seja comida ou substância química, mais propriamente conhecido, né, como droga, ou medicamento também, ou vícios também, porque a mente também está envolvida aqui, né? A mente também é considerada um órgão do sentido no yoga. Beleza? Então, agora a gente vai para o último e quinto conduta ética social, que é a parigraha, desapego. Parigraha significa segurar, significa como ficar ali, né? Fincado, né? E a é uma negação, que nem a rinça, né? O a e asteia também, é tipo um não, né? Então não violência, asteia não roubar, a parigraha não apego. E aí, na lei, aparece como não cobiçarás coisa alguma do teu próximo.
É um pouco parecido com o não roubar também, o desapego, né? Que ambos nascem da cobiça. Só que o asteia é mais algo no sentido de buscar algo, né, que a gente deseja, e o aparigraha é manter essa cobiça, né, sustentar isso aí, mesmo que não faça sentido, que não tenha necessidade, né? E aí tem um trecho bíblico que é bonito, né, que um homem rico, né, ele vai falar com Jesus sobre seguir ele, né, sobre ter esse despertar. E aí o que é que Jesus fala para ele? Jesus que via além, né? Ele olhava para a pessoa e já sabia qual era o desafio da pessoa, né? O mestre é isso, o mestre olha e já, pô, na lata, né? Já traz o desafio da pessoa. Ele falou: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. E aí na história o cara não conseguiu, né? Ter esse desprendimento. Significa que todo mundo que tem dinheiro tem que ficar pobre para seguir Jesus? Então não. Mas nesse caso específico, ele percebeu que esse cara tinha esse apego e que era necessário para ele se liberar, entendeu? Então, é como a gente se relaciona com as coisas, mais do que se a gente, né, tem as coisas. Beleza? Outro ponto sobre o desapego que o yoga traz é que não é só sobre coisas, tá? Não é só sobre dinheiro, sobre questões materiais, mas apego às pessoas, apego a objetos, a alimentos, padrões alimentares, apego a pensamentos, ideias, crenças, né? Às vezes a gente vai para um diálogo com uma pessoa que pensa diferente da gente e a gente não está com um espaço interno para acolher o diferente, para refletir, a gente está pegado a uma ideia, uma visão de mundo. Isso também trava o nosso desenvolvimento, percebe? Então, cada um desses 5 aspectos, se a gente não trabalha sobre eles, eles vão tirando a nossa energia para que a gente possa aprofundar no autoconhecimento, né? Então, esses são os 5 yamas. Recapitulando: ahimsa, não violência; satya, veracidade; asteya, não roubar; brahmacharya, sublimação sensorial, né? Mais sexual, é melhor botar sensorial para que a gente associe que não é só questão do sexo, é todos os sentidos, e inclui a mente também. É não ficar pegado aí ao prazer da mente, só desejando aquilo ali. E sem fazer o que a gente precisa fazer, né? Senão a gente perde tempo e energia. E o desapego, a parigraha, é o quinto yama. Beleza? Percebem como isso aqui é importante, como que é algo. Só se a gente cumprir essas 5 coisas aqui, que ser humano maravilhoso que a gente é, né? Só da gente poder olhar para isso aqui e se observar. Imagina o poder de se observar diariamente com essas cinco lentes, né? 5 aspectos sobre nós mesmos, sobre o nosso comportamento, né? Por exemplo, Janete, será que eu fui violento com alguém hoje? Ou comigo mesmo também? Né? Se foi a nível físico, foi a nível verbal, foi a nível de pensamento? Será que eu falei a verdade para o outro, ou omiti, ou distorci algo? E para mim, será que eu fiz isso comigo mesmo? E o não roubar, será que eu roubei algo físico, ou tempo do outro, energia? Ou às vezes eu mesmo me roubei, no sentido de não permitir-me viver e fazer certas coisas por certas ideias. Às vezes a gente rouba a nossa própria energia, a gente mesmo, alguns pensamentos, né, tiram
atenção, nossa concentração. Eu vi recentemente uma reflexão muito interessante que falam assim, a coisa mais valiosa que você tem na vida é o tempo. Aí eu falei, poxa, realmente e tal. Mas aí depois veio outra pessoa e falou, não, não é o tempo. É o foco, é você conseguir usar o tempo. Porque de que adianta você ter tempo se você não consegue focar naquilo que você quer? A capacidade de concentração. Todo mundo tem o mesmo tempo. Todo mundo tem 24 horas. Claro que uns vivem mais e outros menos. Mas a gente vê pessoas como o poeta Castro Alves, não chegou nem aos 30, o quanto que esse cara contribuiu, produziu, né? Tantas pessoas que viveram um pouco mais com capacidade de foco, porque não se permitiam ser distraídos, roubados, seja pelo outro, seja por próprias faltas de disciplinas pessoais, né? Então aqui a gente consegue ver isso, a prática da meditação, da concentração é uma forma também da gente praticar a asteia também. A gente não permitir que a mente roube a nossa atenção, nosso tempo, nosso foco. E Brahmacharya, será que hoje eu abusei dos órgãos dos sentidos, né? Será que eu dispersei a minha energia? Pensarmos sobre isso. Desapego, será que hoje eu fiquei apegado a coisas, pessoas, objetos, alimentos, emoções? Às vezes a gente se apega a emoções, a sentir certos estados emocionais, pensamentos, crenças, ideias, né? Enfim, então, parafraseando Yogananda, o yoga é o cumprimento prático da promessa de Cristo. O reino de Deus está dentro de vós. Repetindo, o yoga é o cumprimento prático da promessa de Cristo. O reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, quando a gente vigia-se sobre essas condutas éticas, quando a gente faz as práticas, a gente cuida do corpo, desse nosso veículo, quando a gente senta para meditar e escutar Deus, interiorizar os sentidos, conectar com nossa respiração que nos conecta a Deus, né? Diz que Deus fez a gente do barro e soprou para dar vida. Mas a verdade é que ele continua soprando a cada respiração. E quando a gente desenvolve a gratidão de perceber o valor do ar, e se nos falta por 2 minutos, a gente não está vivo, né? Então, o caminho prático, a gente poder meditar, e aí as coisas acontecem, gente. Quando a gente faz um curso como o Vipassana, de 10 dias de meditação, quando a gente pratica diariamente, a gente começa a viver de forma diferente, a gente começa a criar um espaço de escuta, de não ser tomado pelas coisas externas e reagir, mas agir. Ter espaço de decisão, de consciência. Isso é sabedoria. Beleza? E por fim, quero agradecer ao tempo de vocês, a presença, ao Cristo, a todos os mestres do yoga que trouxeram esse conhecimento até nós, que possamos valorizar a essência do ensinamento, que possamos trazer o yoga como uma filosofia de vida, de autotransformação. Não é uma mera prática para a gente reduzir a ansiedade e viver em um sistema social que está infringindo o tempo todo essas condutas. Não faz sentido. Não faz sentido uma pessoa que trabalha, sei lá, no frigorífico, ali matando animais, aí vai praticar yoga para relaxar e volta para aquela tensão, porque vai gerar inconscientemente tensão ao matar. Aí ele está gerando tensão, vai praticar, alivia a tensão. Está enxugando gelo. Entende? Então, se a gente não leva em conta esses aspectos da nossa prática, a gente tem poucos resultados. Faz sentido, gente, o que eu estou falando para vocês? Então, o yoga é um instrumento de transformação de vida. O relaxamento, uma vida mais tranquila, vai vir como um efeito colateral positivo e maravilhoso, que a gente quer também, né? A felicidade, a paz de espírito, a consciência leve. E o ajudar o próximo na caminhada também, né? Contribuir, inspirar, ser uma pessoa melhor, um grande presente para nossa família, para as pessoas que vivem com a gente, né?
Então, quero agradecer e convidar para os próximos encontros que a gente vai ter. A gente vai ter o webinário o próximo vai ser sobre a parigraha. Na verdade, todos esses aqui, eu vou estar liberando para vocês amanhã. Já estão gravados, tá? Cada um deles eu associei com um mestre do yoga. Então, Ahimsa eu falo de Gandhi e falo de Ahimsa. Satya eu falo de Swami Vivekananda e de Satya. Em Asteya eu falo de Rama. Em Brahmacharya eu falo de Patanjali. E em Aparigraha, próxima terça, eu vou falar de Krishnamurti. Então, todos grandes personagens, grandes... É bonito como Deus consegue trazer uma pluralidade, não é que todo mundo vai virar igual a Jesus. Cada mestre tem o seu jeito, a sua didática, a sua metodologia, sabe, a sua energia. É muito bonito a gente poder ver as histórias desses grandes personagens, porque a gente se inspira e a gente encontra referências diferentes para a gente encontrar o nosso próprio caminho, o nosso próprio estilo, certo? Então, terça vai ser sobre desapego e Krishnamurti, e quinta eu vou falar sobre Buda e Saucha, que é purificação, que é uma conduta ética pessoal. Faz parte daquele grupo das 5 práticas. Beleza? E aí depois a gente vai ter um outro encontro na outra quinta sobre a metodologia dos 21 dias de Yoga no Viver, as 10 condutas éticas, que é um método que eu criei para a gente viver isso, como praticar o yoga no tapetinho e fora dele também, integrando essa filosofia de vida. Beleza? Então é isso, gratidão, gente. Queria ouvir um pouquinho vocês aí, o que é que essas reflexões levaram a pensar, e dúvidas também, enfim. Gratidão.